Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes nessa sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 13ª sessão ordinária do ano de 2025. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, vereador Nilson Oliveira de Barcelos, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Abel David Serena. Presente. Albenir Roque Carvalho. Presente. André Luiz da Silva Royer. Presente. Claudemir Rotti. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Douglas Luiz da Silva. Presente. Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Presente. Nilson Oliveira de Barcelos. Presente. Wellington Ames Soares Gomes. Presente. Presente a maioria absoluta dos vereadores, declara abertos os trabalhos deliberativos dessa sessão. Convido o vereador Claudemir Rotti que proceda à leitura de um trecho bíblico. Pedro seguiu Jesus por vários anos e viu muito nele que não havia nas outras pessoas. Na vida, Pedro se avaliava segundo tudo o que Jesus fazia, mas, notavelmente, as mensagens que Jesus pregava ficavam gravadas em seu coração. Ele era completamente dedicado e leal a Jesus, e nunca fez nenhuma queixa contra ele. Como resultado, tornou-se o fiel companheiro de Jesus em todos os lugares e onde ele ia. Pedro observava os ensinamentos de Jesus, suas gentis palavras, o que ele tomava como seu alimento, suas roupas, seu abrigo e como ele viajava. Emulava Jesus em todos os aspectos. Não era hipócrita, mas rejeitou tudo que era antiquado. Seguindo o exemplo de Jesus, tanto em palavra como em ações, foi então que Pedro sentiu que os céus e a terra e todas as coisas estavam nas mãos do Todo-Poderoso, e que, por essa razão, ele não tinha escolha própria. Pedro também assimilou tudo o que Jesus era e usou isso como um exemplo. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o segundo secretário para efetuar a leitura da ata da 12ª sessão ordinária de 2025. Ata número 16/2025. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná, 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da 9ª legislatura, realizado no dia 22 de abril de 2025, às 19 horas. Sob a presidência do vereador Abel David Serena e secretariado pelos vereadores Nilson Oliveira de Barcelos e Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 12ª sessão ordinária de 2025. Convidou o primeiro secretário para efetuar a chamada nominal dos vereadores, onde verificou-se a presença de número legal, com a ausência justificada do vereador André Luiz da Silva Royer. O presidente declarou aberto os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Albenir Roque Carvalho para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciaram-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lido e votado a ata da 11ª sessão ordinária de 2025, sendo aprovada por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Foram lidos e votados os seguintes projetos de lei do Executivo e Legislativo. Projeto de Lei do Executivo número 14 de 2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 499.545,40,
sendo aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo número 15 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação amigável ou judicial bem imóvel declarado de utilidade pública, sendo aprovado em primeira votação por unanimidade dos vereadores. Projeto de Lei do Executivo número 16 de 2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 2.660.000, sendo aprovado em primeira votação por unanimidade dos vereadores. Projeto de Lei do Executivo número 17 de 2025, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 1492, de 29 de março de 2016, sendo aprovado em primeira votação por unanimidade dos vereadores. Projeto de Lei do Legislativo número 04 de 2025, que denomina a Rua Maria das Graças Veloso e dá outras providências, de autoria do vereador Nilson Oliveira de Barcelos, sendo aprovado em primeira votação por unanimidade dos vereadores. Na sequência, foram lidos e encaminhados para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal as seguintes mensagens dos projetos de leis. Mensagem do projeto de lei do Executivo número 18/2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito suplementar até o limite de R$ 537.090. Mensagem do projeto de lei do Executivo número 19 de 2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 980.000. Dando continuidade à sessão, foram lidas e encaminhadas ao Executivo Municipal as indicações apresentadas pelos vereadores. Indicação número 108 de 2025, apresentada pelos vereadores Sidney Paulo Rodrigues Freitas e Douglas Luiz da Silva. Indicação número 109/2025, apresentada pelos vereadores Albenair Roque Carvalho e Abel David Serena. Indicação número 110, 2025, apresentada pelo vereador Abel David Serena. Indicação número 111, 2025, apresentada pelo vereador Abel David Serena. Indicação número 112, 2025, apresentada pelos vereadores Douglas Luiz da Silva e Claudinei Vieira. Indicação número 113, 2025, apresentada pelo vereador Nilson Oliveira de Barcelos. Indicação número 114, 2025, apresentada pelos vereadores Douglas Luiz da Silva, Sidney Paulo Rodrigues Freitas e Wellington Ames Soares Gomes. Indicação número 115, 2025, apresentada pelo vereador André Luiz da Silva Royer. Indicação número 116, 2025, apresentada pelo vereador Claudemir Roth. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passou-se para a fase das considerações finais. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Douglas Luiz da Silva e Albenair Roque Carvalho. Encerrada a palavra livre e não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, Dilce da Silva Sela, oficial de gabinete da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantam. Declaro aprovado. Dando continuidade à sessão, passamos nesse momento para o grande expediente. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 14 de 2025. Projeto de lei do Executivo número 14 de 2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar
até o limite de R$ 499.545,40. Convênio CETU, contratação de pessoa jurídica para executar serviços de confecção e instalação de sinalização de pontos turísticos do município de Itaipulândia. Projeto de lei do Executivo número 15 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação amigável ou judicial bem imóvel declarado de utilidade pública. Vamos botar em votação a... Desculpa aí, presidente. Projeto 14. Projeto 14. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 14 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 15 de 2025. Projeto de lei do Executivo 15 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação amigável ou judicial bem imóvel declarado de utilidade pública. Parte do lote número 8 da quadra número 27, situado na sede do município de Itaipulândia, matriculado sob o número 13.584, cartório de registro de imóveis da comarca de São Miguel do Iguaçu, originando o imóvel a ser denominado de lote número 08B, da quadra número 27, com a área de 27 metros e 11 metros quadrados, 27,11 metros quadrados, de propriedade do senhor Maicon Spies e Juliana de Bienfeld Spies, até o limite de R$ 24.856,35. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 15 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 16 de 2025. Projeto de lei do Executivo número 16 de 2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 2.660.000, capacitação de servidores, aquisição de mobiliário e equipamentos essenciais para utilidades de saúde, e para Hospital e Maternidade Itaipulândia, contratação de empresa especializada para terceirização dos serviços de lavanderia do hospital, contratação de servidores temporários, PSS, e implementação de um projeto voltado ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 16 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 17 de 2025. Projeto de lei do Executivo número 17 de 2025, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1492, de 29 de março de 2026, vencimento básico do cargo de técnico em enfermagem, que passará a ser no valor de R$ 3.022,72, proporcional à jornada de 40 horas semanais estabelecida na Lei Municipal número 1492 de 2016. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 17 de 2025.
Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Legislativo número 04 de 2025. Projeto de lei do Legislativo número 04 de 2025, que denomina a Rua Maria das Graças Veloso, localizada na Vila Rural Urbana, distrito de São José do Itavó, de autoria do vereador Nilson Oliveira de Barcelos. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 04 de 2025. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei do Executivo número 20 de 2025. Mensagem número 20, de 23 de abril de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, através dessa encaminhamos a essa colenda casa o projeto de lei número 020 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual, PPA, para o período de 2026 e 2029, e das outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado a essa augusta casa, foi elaborado de acordo com as memórias de cálculos da evolução da receita para o período de 2026 a 2029 e a fixação das despesas consignadas nos programas do governo municipal, levando-se em consideração as prioridades necessárias para o atendimento da população do município, visando a melhoria da qualidade de vida através das ações da saúde pública, educação, assistência social e programas de desenvolvimento econômico, objetivando a geração de empregos e rendas, como meta central a promoção do bem-estar da população do município, e o que possa ser realizado dentro do princípio da devida sustentabilidade, tendo em vista trata-se de matéria de elevado interesse da administração pública desse município, na forma recomendada pelo regimento interno dessa egregia casa. Solicitamos a sua aprovação. Atenciosamente, Lindolfo Martins Rui, prefeito municipal. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para a análise das comissões permanentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 117 de 2025. Indicação número 117 de 2025. Vereadores Abel David Serena e André Luiz da Silva Royer. Indica o prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Rui, a viabilidade de construção de uma praça da Bíblia em local estratégico do município de Itaipulândia, como forma de homenagear as Sagradas Escrituras, promovendo a convivência pacífica entre diferentes expressões religiosas e oferecer um espaço de reflexão, fé, espiritualidade à comunidade. Justificativa. A presente indicação visa atender a um anseio comum de muitos municípios, que veem na Bíblia um símbolo da fé, orientação e esperança. A proposta é que a praça seja um espaço público, acolhedor, com elementos que remetam à espiritualidade, com bancos para meditação, iluminação, adequadas esculturas e monumentos, com trechos bíblicos, respeitando a diversidade religiosa presente em nossa cidade. Mais do que uma homenagem da Bíblia, essa praça poderá ser um ponto de encontro e união entre as diversas religiões, reforçando o respeito mútuo, a liberdade de culto e os valores que unem as tradições religiosas, o amor ao próximo, a solidariedade e a paz. A iniciativa está em consonância com os princípios constitucionais da liberdade religiosa, e representa um avanço no fortalecimento da cultura da paz tão necessária em nossos dias, contando com a compreensão e acessibilidade do Executivo Municipal. Solicito atenção especial a essa indicação, que certamente beneficiaria toda a comunidade itaipulandiense. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, com sua licença,
Só iniciar agradecendo a parceria nessa indicação do senhor, bem como explanar aos demais colegas e população presente. Essa indicação, no passado, o vereador Witt já havia feito, né? Em outras palavras, a gente deu uma mexida aqui nela também. A gente vê a importância disso aqui. A gente é um país laico, mas também a gente tem a liberdade religiosa. Há um tempo atrás, eu lembro que uma pessoa estava se queixando de uma igreja, né, que era próxima à casa dela. Eu brinquei, quanto mais igreja, menos boca de fumo, pelo menos a gente vai ter. E essa real necessidade, que vários pastores, vários fiéis já vieram falar com nós, independente de qualquer religião, católicos também, a importância de ter um local para esse encontro. Às vezes, as igrejas, por conta, resolvem se reunir para louvar, trazem os seus músicos, e às vezes o local que elas têm para se encontrar é próximo a algo que não condiz com o momento que querem viver naquele momento. Por exemplo, ter outras pessoas passando com o carro com som alto, com músicas pejorativas, ou ter pessoas bebendo naquele momento ali próximo. Então, acho que acaba fazendo esse local, seria algo para dar respeito para esses encontros. Também cito que temos várias áreas verdes no município, áreas sem ocupação, que estão ajuntando lixo, né, que está tendo mato alto. Então, a gente tem vários locais assim que poderia ser bacana. O Giro ainda passava, final de semana, próximo ao prédio, tem um triângulo lá que eu rocei muito quando eu estava no pátio. E o pôr do sol lá é bem bacana a vista, seria um lugar muito bonito. É uma dica, né? Assim como essa indicação. Então, agradeço ao presidente, peço aos vereadores se puderem cobrar junto conosco, acho que seria algo bacana a todas as religiões. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 118 de 2025. Indicação número 118 de 2025. Vereador Abel David Serena indica o prefeito municipal, senhor Lidolfo Martins Rui, que seja analisada a possibilidade de alteração do Código Tributário Municipal para o fim de isentar o IPTU para os idosos que possuem residências próprias e estejam residindo com algum familiar em razão de doenças ou comorbidade, assim como seja isentado o IPTU para aqueles idosos que têm filho com doença ou que façam uso de medicação controlada e que seja residindo com o idoso. Justificativa. Atualmente o Código Tributário Municipal não prevê a isenção do IPTU nos casos de pessoas idosas estarem sendo cuidadas por algum familiar. Seria importante a alteração para o fim de possibilitar a isenção aos idosos que estejam com doenças ou comorbidades e que estejam residindo com filhos desde que comprovado que a casa esteja desocupada e que comprove as necessidades de cuidados. Além disso, há situações em que algum filho com comorbidade, doença ou façam uso de medicação controlada esteja residindo juntamente com o idoso, sendo importante também a manutenção da isenção nesses casos. Com isso, estaríamos garantindo a dignidade da pessoa e ter os devidos cuidados sem a necessidade de pagamento desse imposto. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Eu fiz essa indicação já essa semana e teve 2 casos. É um caso onde o senhor fez a cirurgia e foi passar uns dias com a filha dele, que a filha dele foi cuidar dele. E daí os fiscais foram lá, não tinha ninguém em casa. E daí falaram que ele não tinha direito da isenção. Claro, eles não sabiam também, né? E tem outro caso até, aí tá o Márcio Dil, que está aqui. Na plateia, ele não mora com a mãe dele, mas de vez em quando ele está lá, de vez em quando não está. Também eles quiseram cortar a isenção da mãe dele. Então, acho que a pessoa idosa que toma remédio, acho que ela tem direito de ter um filho morando junto. Ela já mora sozinha, então não tem porquê. Às vezes o filho está junto ali para cuidar da mãe. Então, peço aí os colegas vereadores aí que ajudem a cobrar, que o Lindolfo mude a lei aí, tente ver uma forma aí, nessa forma aí, de estar mudando a lei. O idoso, ele mora sozinho, ele tem direito. Agora, se morar um filho junto, ele não tem direito. Então, ele morando sozinho, pode ter direito de um filho morar para cuidar dele. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente.
Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 119 de 2025. Indicação número 119 de 2025. Vereadores: André Luiz da Silva Roy e Nilson Oliveira Barcelos. Indica ao prefeito municipal, senhor Lindolfo Martins Rui, que estude por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a possibilidade de implantar, a partir do próximo ano, uma programação especial com decoração temática e atrações ilusivas à Páscoa com a nossa cidade, em nossa cidade. Justificativa: justifica-se esta indicação pela importância do crescimento de eventos temáticos, como forma de promover o turismo local e regional, gerando movimento na economia e valorizando o comércio, principalmente os pequenos empreendedores, experiências bem-sucedidas e outras cidades demonstram que a Páscoa, quando celebra com criatividade e o envolvimento da comunidade, tem grande potencial de atrair visitantes e fortalecer a identidade cultural do município. Ressalta-se ainda o papel fundamental dos artesãos locais desse projeto, a confecção de enfeites, lembranças e peças decorativas típicas da Páscoa. Pode ser uma grande vitrine para o trabalho manual e artístico, desenvolvendo em nossa cidade, além de enriquecer a estatística de celebração, valorizar o artesanato e também é uma forma de fortalecer a cultura local e gerar renda para diversas famílias que vivem dessa atividade. A antecipação do planejamento ainda neste ano é essencial para garantir uma execução de qualidade no próximo, permitindo a captação de recursos e envolvimento da comunidade escolar, artistas, artesãos e comerciantes, além de estimular a organização de promoções temáticas e atividades especiais no comércio, a decoração de ruas, praças, pontos turísticos, aliada a uma programação que envolva apresentações culturais, feiras de Páscoa e atividades para as crianças. Certamente contribuirá para o fortalecimento da imagem do município como destino turístico e impulsionará a economia local. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, com licença mais uma vez, com eu e o vereador Nilcinho, nos unimos nessa ideia. A gente já debatia desde o ano passado essa questão. Pega as cidades grandes, lógico, a gente está muito, muito longe, né? Por exemplo, Gramado, como é que era no começo, quando era só o Natal, e depois começaram a trabalhar a Páscoa. Hoje, Itaipulândia, se você está fora, quando a gente viaja, falou de Itaipulândia, primeira coisa é o parque, né? Depois é a prainha, em terceiro, muitas vezes a gente escuta sobre o nosso Natal. Nosso Natal vem numa crescente boa. E o mês de abril é um mês que já começa a ficar fraco para o nosso turismo. Aqui o amigo Eurides, que tem uma pousada, vai poder dizer melhor que eu ainda como é que o movimento cai. Vocês veem as promoções que o parque começou a fazer agora, né, baixando bastante o preço. Por quê? Porque o movimento diminuiu. Ações como essa, vejo eu, assim como o vereador Nilcinho, que além de nós estimularem as crianças para ter apresentações, né, agora, com essa nova forma de contratação dos professores da cultura, não vai ficar aquele tempo no início do ano perdido sem saber quem vai ser professor quando vai começar as aulas. Então, apresentou sobre o Natal, já pode começar a ensaiar da Páscoa. Apresentações, envolvimento das famílias, né? A questão da verdadeira imagem da Páscoa também é importante trabalhar já junto com as religiões. E a questão do turismo. Com a questão de enfeites, atrações musicais e tudo mais, a gente vai trazer mais gente. Não é algo da noite para o dia, mas é algo para a gente começar a trabalhar. Com isso, as pousadas vão se encher e eles vão gerar emprego e renda, né? Com isso, o parque vai desenvolver. Com isso, vai ter visita mais na praia. Com isso, os comércios da cidade vão ter mais renda. Então, acho que essa é a nossa função. A gente vai pegar o dinheiro público, gerar algo que vai trazer gente de fora. A gente vai pegar o dinheiro de fora e fazer ele ficar aqui dentro do município. Não pegar o nosso dinheiro e mandar para fora. Então, essa foi a principal ideia, né? Eu acho que ações como essa devem ser olhadas com carinho pela Secretaria de Turismo. Vejo que o prefeito Lindolfo quer investir forte nessa parte do turismo, ele já deixou claro. Então, essa seria mais uma dica a ele. Por vez, presidente. Exatamente, vereador André. Essa indicação é muito importante, muito bem visada e para futuramente, para o ano que vem, isso vem em prática, né? Hoje, nosso município aí
é bem visado, bem forte em relação a nosso Natal iluminado, né? Cidades vizinhas, cidades um pouco mais longe aí do oeste, venham participar, venham ver nossas apresentações aqui no Natal. E nada mais justo que criar esse programa também que vem em prática da relação da Páscoa, né? Isso é muito importantíssimo, né? Para valorizar o nosso comércio local, né? Assim como é valorizado muito em relação ao Natal. E que futuramente possa se expandir também, né, André? Em relação às comunidades, né? Seria muito importante, né? Levar para as comunidades Santo Inês, Itavó e Caramuru, né? Tanto na cidade aqui, né? Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 120 de 2025. Indicação número 120 de 2025. Vereadores Douglas Luiz da Silva e Abel David Serena. Indica o prefeito municipal, senhor Lidolfo Martins Drui, a criação de um subsídio para que os agricultores adquiram sementes, gramíneas para adubação verde e cobertura de inverno e do verão. Além disso, que o município adquira um rolo faca para ser utilizado para roçadas dessas plantações. Justificativa. Os sistemas intensivos de produtos agrícolas, produção agrícola, têm acelerado e o processo de degradação do solo é causado sérios impactos ambientais. Diante disso, é urgente a necessidade de se adotar práticas e manejos mais sustentáveis. A adubação verde é uma técnica agrícola para melhorar as condições do solo e aumentar sua capacidade produtiva. Consiste em cultivar determinadas espécies vegetais que depois serão incorporadas ao solo ou roçadas e mantidas na superfície. Os adubos verdes podem ser usados como cobertura do solo, né, na entre safra, protegendo o solo contra radiação solar e erosão, fornecendo palha para o sistema de plantio direto. Esses adubos favorecem a implantação de água no solo, aos leguminosas, fixadoras, nitrogênio são ideias para adubação verde, pois produz biomassas ricas nesse nutriente. Quando roçadas e incorporadas ao solo, melhora as condições nutricionais, aumenta a matéria orgânica após a decomposição, liberando o nitrogênio que é aproveitado pela cultura subsequente. Isso reduz a necessidade de fertilizantes nitrogenados, diminuindo custos e aumentando a produtividade. Além disso, as leguminosas favorecem a presença de fungos micorrízicos que ajudam na absorção de nutrientes, água e suas raízes, criando os canais do solo, melhorando sua estrutura e facilitando a infiltração, retenção de água. Além disso, evita o crescimento de ervas daninhas, como a buva e outras que causam prejuízos aos agricultores, bem como auxiliar no controle de pragas e doenças. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Peço o uso da palavra, senhor presidente. Então, essa indicação feita por mim e o Abel aqui, eu acho que é muito importante pela questão que no nosso município, em período de safra, principalmente no soja, é uma estiagem, né? Geralmente a seca está comendo. Então, o agricultor fazendo esse trabalho aqui da implantação da cobertura verde, mantém a umidade nas plantas e no final, durante a colheita, vai ver um resultado aí de 10 sacas por alqueire. E vendo que isso é um custo para o agricultor, ou até mesmo para a prefeitura beneficiar o agricultor, muito baixo, e sim vai ter uma margem grande de lucro no bolso do agricultor, gerando mais renda para o nosso município aqui. E a questão do rolo faca, vejo que já tem alguns municípios aqui vizinhos que implantam também a questão das ajudando no custo da semente e com o rolo faca. Eu acho de grande importância aí.
Com a palavra, senhor presidente. É importante essa indicação aí dos senhores aí, tem meu apoio também, e realmente, pelo custo-benefício que vai ter, é muito importante, porque a preservação do solo, porque nosso município é um município agrícola, e isso vai favorecer principalmente os pequenos agricultores. Então, eu tenho meu apoio, e até porque estamos falando muito em preservação, em meio ambiente, inclusive eu hoje quero cumprimentar aqui o Alipe Bonhard, com o pessoal aí da ONG aí, Viver é Preservar, que está também nesse sentido, vai ter nosso apoio aqui do Legislativo para ações ambientais, vai ter nosso apoio aí. Então, essa é a questão hoje em dia que se trata, preservar, porque nós temos aí, quantas vezes aí, para nós buscarmos recursos através da Itaipu e tudo, nós fazemos a parte. Isso vai começar os pequenos produtores ali e tudo, mas para isso a Prefeitura tem recursos para apoiar. Então, parabéns pela indicação e tem meu apoio. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 121 de 2025. Indicação número 121 de 2025. Vereadores: Abel David Serena, Valdinei Vieira, Douglas Luiz da Silva, Nilson Oliveira de Barcelos, Wellington Ames Soares Gomes, Sidney Paulo Rodrigues Freitas, Albenir Roque Carvalho, André Luiz da Silva Royer e Claudemir Roth. Indica o prefeito municipal, Sr. Lidolfo Martins Rui, que estude a viabilidade de ele realizar o credenciamento de tratores particulares pertencentes a produtores rurais do município, com o objetivo de auxiliar no preparo de terra durante o período entre safra. Justificativa. Tal medida visa dar maior agilidade aos serviços realizados nesse período, considerando o expressivo aumento de demanda por preparo de solo, e limitação de tratores pertencentes ao pátio de máquina municipal, que não consegue atender todos os pedidos em tempo hábil. Além disso, o credenciamento representaria uma oportunidade de gerar renda extra para os produtores rurais que possuem tratores próprios que estariam aptos a prestar esse tipo de serviço. A municipalidade, contando com a sensibilidade do Poder Executivo, acredita que essa ação possa contribuir significativamente para o fortalecimento da agricultura local e o desenvolvimento econômico do município. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, a importância dessa indicação, está aqui hoje o nosso vice, é tão importante que os 9 vereadores assinaram ela. Uma indicação importante porque nós somos de um município extremamente agrícola e de pequenos produtores. E quando vai produzir a safra, que não seja a lavoura branca, que é soja e milho, são produções que tem que ter dia e hora para ser plantado. E nós não temos trator suficiente e nem funcionário suficiente para manter a demanda na hora que precisa ser preparada as terras de plantio de fumos e outras verduras, hortaliças e outras coisas que é plantada em nosso município. E esses pequenos produtores acabam perdendo, talvez, todo o seu canteiro, principalmente os produtores de fumo, porque passou da época de ser plantado o seu fumo. Desta maneira, fazendo aí a contratação de tratores nesse sistema, talvez nós vamos ter 10, 15, 20 tratores trabalhando no mesmo dia. Porque são tratores que se credencia na prefeitura e presta o serviço para o agricultor, e o agricultor vai ter direito de usar as suas 10 horas como é de direito. Então, não adianta nós ter 5 tratores e dizer que vamos resolver a situação do município, que não vai resolver. Agora, se nós trabalhar no sistema de credenciamento, com certeza vai ter trator passando veneno em grama, vai ter os pequenos produtores, vão fazer um bom uso desse credenciamento, com certeza. Pela ordem, senhor presidente. Essa ideia aí, está todos assinados por nós, mas o Ney me levantou essa questão.
e muito bem colocado pelo companheiro Ney aí, e vai baratear, Ney, para a prefeitura aí, credenciar. Porque hoje, eu quando estive no pátio de Max, fui diretor da agricultura, já cheguei a ter reparos de tratores ali, foi colocado em locais onde que de repente com equipamento que não era para ser colocado para trabalhar, tivemos reparo de tratores ali que chegou a passar de 50 mil reais. Então, se hoje fizer um credenciamento que você falou, vai ser em benefício do município, porque hoje não podemos inchar o quadro dos servidores aí, contratar mais quantos operadores, mais 5 operadores, tudo. Então, é que nem você falou, vai ser utilizado na hora certa. De repente, vamos ter 10, 15 tratores trabalhando, mas na época que ele precisa trabalhar. Porque eu, já como subprefeito de Itavó, já vi vários agricultores chegar, pequenos, principalmente os pequenos, né? Chegar e, olha, a chuva vai vir, eu preciso para hoje, amanhã vai chover. Não tem, como é que eu vou atender o senhor e o outro lá? Então, isso aconteceu muito. O André também foi subprefeito, sabe disso, dessa demanda. Nosso vice-prefeito que está aqui também foi subprefeito, sabe muito bem disso. E é um excelente. Isso aí, esse credenciamento, porque vai pagar a partir do momento que ele prestar o serviço. Não vai estar sendo pago integralmente ali. Não vai precisar comprar o equipamento, manutenção, abastecimento, tudo isso. Você paga pelo credenciamento. É um excelente, espero que o Adolfo leve ao prefeito municipal, Lindolfo, que realmente vai ser uma boa para atender os pequenos agricultores, principalmente, que vão ficar muito agradecidos e vão bater palma para a administração sobre esse aspecto aí. Peço o uso da palavra também. Então, a respeito dos tratores, né? A demanda dos agricultores é grande. Plantador de fumo, o que mais usa, hoje uma hora de trator se custa em média de 60 a 65 litros de óleo diesel. O cara vai passar o subsolador, vai nivelar, no final dá um custo alto. Eu vejo assim que é uma forma que eu não tinha pensado, a explicação que o Ney levantou ali junto com nós, e vai dar uma ajeitada na questão de prestação de serviço aqui no nosso município. Pela ordem, presidente. Quando o Ney entrou em contato também, já mostrei favorável, e como todos aqui, o termo de credenciamento é um método está sendo muito usado agora pelas administrações públicas, por causa do alto valor de investimento na compra, né? O trator, a gente viu aqui, passou semana passada, se não me engano, das máquinas, né? Então, eu acho assim, toda a tentativa de melhoria é válida. Vamos tentar, vamos fazer, se não der certo, ajustamos, né? E se der certo, levar para outras atividades também, né? As máquinas pequenas, caminhões, tudo que, como foi falado, vai inchando a máquina, né? Com servidores, com maquinário, e a manutenção, tudo isso vai gerando um custo elevado. Então, acho que é válida a tentativa, parabéns aí pela ideia, tem meu apoio com certeza. Senhor presidente, os colegas falaram praticamente tudo, mas manifesto aqui mais uma vez meu apoio a essa indicação. E é como o Bena falou, nós temos que... Isso aí seria quase um princípio de economicidade. Você gasta agora para economizar lá na frente, né? O último conserto do case, aquele maior 225, após ter sido avaliado já para entrar como forma de pagamento na nova compra, vai beirar R$90 mil. O custo, daí por isso que eu falo que dá para a gente estender. Tribunal de Contas, já a sua frota é toda alocada. Órgãos federais, órgãos estaduais e muitos municípios já locam sua frota. Por quê? Porque o serviço vai se abastecer. Se estragou, você aciona a empresa, em 48 horas ela coloca um veículo similar ou melhor no local. A questão dos tratores é isso. Já chegou vezes, nós estávamos lá, eu estava como subprefeito, e a gente não ter o trator. As mudas dos produtores de fumo passando, né? Passou chuva, passou a época de plantio, e daí ele tomou um prejuízo grande. Por quê? Porque às vezes nossos tratores estavam nas oficinas. O custo nosso, só da frota leve, de manutenção, estava no nosso planejamento ano passado, para esse ano seria de mais ou menos R$1.600.000. Ah, tudo bem que você comprar o veículo, você vai ter o bem. Mas vocês já foram em algum leilão dos carros de prefeitura, gente? Né? A depreciação é muito alta. Então eu digo que compensa. E nós tirarmos essa responsabilidade. Né? Olha agora mesmo o SAMU, né? Vai dar um valor de quase R$100 mil aquela ambulância SAMU. E não é culpa de nenhum motorista nem nada. Acontece. Né?
Se fosse terceirizada, né, se fosse, aliás, locada, né, em 2 dias a gente ia ter uma outra ambulância, era só plotar e pronto. Então, assim, a gente tem que tirar um pouco essa nossa responsabilidade, essa onerosidade e passar ela de uma forma inteligente. A gente vai gastar um pouco no começo, mas lá na frente isso vai dar lucro. Isso não é só na agricultura, é em todos os setores. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 122 de 2025. Indicação número 122 de 2025. Vereador Albenir Roque Carvalho. Indica o prefeito municipal, senhor Lidolfo Martins Drui, que seja disponibilizado pontos de ônibus nos locais necessários para a maior comunidade dos estudantes e de quem depende de meio de transporte, bem como incluir o plano diretor e os novos loteamentos seja exigido do loteador a instalação do ponto de ônibus, conforme o padrão utilizado no município. Justificativa. Considerando a importância de garantir o acesso facilitando ao transporte público para todos os cidadãos, em especial estudantes, trabalhadores que dependem diariamente do ônibus, propomos a realização de um estudo técnico para identificar os locais que necessitam de novos pontos de ônibus e reforma dos abrigos existentes e quem se encontra em mau estado de conservação. A ausência de pontos de ônibus adequados causa transtornos, dificulta a mobilidade da população, especialmente em bairros novos e em áreas mais afetadas. No centro da cidade, a instalação de abrigos de ônibus padronizados proporcionará maior conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo. Ademais, a inclusão no plano diretor da exigência e de novos loteamentos já completa a instalação de pontos de ônibus e é medida essencial para o planejamento urbano e para garantir a infraestrutura de transporte. Acompanhe o crescimento da cidade. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Pela ordem, presidente. Fiz essa indicação, pensei um pouquinho para fazê-la. Acredito que já deve ter passado por essa casa inúmeras solicitações de ponto de ônibus. Lá no meu bairro foi colocado aí no ano passado, ou 2023. Eu sei de alguns locais que precisam, né, que seja colocado, mas é complicado a gente ficar colocando por rua, porque daí na semana que vem aparece outra rua, na outra semana aparece outra rua, e a gente vai fazendo indicações aqui que ficam repetitivas. Então, conversei com o pessoal do planejamento, e nesse ano nós vamos fazer a revisão do nosso plano diretor, e pedi para que fosse debatido na ocasião, acredito que os vereadores, nosso vice-prefeito vão participar desse debate, para que coloque a questão do ponto de ônibus no loteamento. Né? Porque o que está acontecendo hoje, o nosso município está crescendo, e os loteadores fazem ali os loteamentos e deixa lá essa questão do ponto de ônibus, depois o município tem que ir lá colocar. E cobrar também do nosso município, porque nós fazemos loteamentos e não fazemos os pontos de ônibus. Fazemos um loteamento lá para 100 famílias, as famílias vão lá para morar, e fica ali 2, 3 anos. É aquela situação que falamos das áreas verdes, institucionais, que o município está ali para fazer as praças e não faz. Então, a mesma situação dos pontos de ônibus. Colocar, então, antigamente se fazia um loteamento, era com calçamento, não precisava nem calçada. Hoje não, é asfalto, calçada e tudo isso está no nosso plano diretor. Então, colocar ali que deixa alguns lotes calcionados, para que no final, para a liberação final do loteamento, o loteador coloque os pontos de ônibus. Uma certa quantidade por famílias ou por lotes, seja estipulado 1 ou 2, 3 pontos, converse com os motoristas, vê os pontos que tem que colocar. Mas tirar, mais uma vez, a responsabilidade do município, porque daí os loteadores fazem o loteamento, as famílias vão lá morar e elas vêm cobrar do município a questão do ponto de ônibus, e o município tem que ir lá fazer. Já é difícil de você manter os que tem, né, dar manutenção. Nós temos inúmeros pontos de ônibus no município aí que estão bem degradados e nós temos que reformar. E daí todo ano a gente tem que estar colocando pontos novos. Então, fazendo essa indicação mais nessa questão de colocar então no plano diretor essa exigência, antes de você liberar o loteamento ali, descalcionar todos os terrenos, que faça o ponto de ônibus. Nós temos o padrão do município, igual as calçadas, né? Então, esse é o teor dessa indicação, é mais para essa situação mesmo. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Dando continuidade aos trabalhos dessa sessão, passamos para a fase das considerações finais. Para fazer uso da palavra livre, chamo
vereador Albenir Roque Carvalho. Cumprimentar o nosso presidente Abel, os colegas vereadores, funcionários aqui da casa, população que acompanha aqui presente e que nos acompanha através da transmissão. Falar hoje sobre o projeto 17 de 2025 do Executivo, dos meus colegas servidores, os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Isso aqui me deixa muito orgulhoso de fazer parte desse processo e dar os parabéns ao Fernando, nosso secretário, Lindolfo, nosso prefeito também, pela coragem de fazer. Como os colegas vereadores mencionaram, já era uma solicitação antiga. Isso aqui não é só uma conquista para essa classe, para todos os nossos servidores. Damos um passo muito importante hoje na valorização. Temos inúmeras categorias que estão com seus vencimentos defasados, mas a gente tinha que dar o primeiro passo. E eu agradeço vocês pela luta, porque vocês também me representam, eu sou servidor desse município. Como eu sempre falo, estou vereador, mas sou servidor. E eu tenho certeza que isso aqui abre um caminho para que as outras categorias também sejam atendidas, claro, na medida do tempo. Mas eu fico muito feliz de fazer parte desse momento de vocês e poder ter contribuído com o meu voto favorável para que essa conquista chegasse. E sempre que for de direito, do servidor ou de outras categorias, sempre vai ter o meu apoio. Muito obrigado e uma ótima semana. Convido o vereador Claudemir Roth. Passo, senhor presidente. Convido o vereador Claudinei Vieira. Meus cumprimentos, senhor presidente, cumprimentar aí os demais vereadores. Quero aqui cumprimentar o nosso vice-prefeito, nosso secretário de saúde, o Fernando, colega de ex-vereador aqui dessa casa, nosso secretário Laércio, cumprimentar o público que se faz presente e um cumprimento às técnicas de enfermagem do nosso município. Não tinha como deixar de vir hoje nessa tribuna para falar desse projeto. Projeto tão sonhado e tão lutado aí durante a gestão passada, que hoje se torna realidade. Eu, na primeira sessão, quem estava presente, senhores vereadores, lembra quando o prefeito veio usar a tribuna, eu cobrei ele, né? Não só dos técnicos de enfermagem, mas também dos auxiliares, operador de máquina leve, e é que nem o vereador Bena acabou de falar aqui, né? Esse é o primeiro passo, mas é o primeiro passo para a gestão que tem coragem de fazer, para a gestão que valoriza o funcionário, né? Quando se valoriza o funcionário, também pode se cobrar. E quando a pessoa trabalha com uma remuneração bem remunerado, com certeza seu rendimento é bem maior, né? E é isso que a gente vai estar esperando de cada um de vocês, já faz a parte de vocês, mas saber que essa Casa de Lei é companheiro do funcionário público. Parabéns, o Fernando, pela atitude, levou daqui a briga que já tinha total conhecimento e hoje se torna realidade. Hoje já é realidade, já passou nessa Casa de Lei. Então, isso é muito importante. Não poderia de deixar, seus vereadores, de parabenizar o prefeito nesses quase quatro meses de trabalho pela maneira de se fazer política. Essa semana tivemos uma reunião muito importante, onde foi convidado os 9 vereadores. É uma maneira diferente de fazer gestão. Aqui não tem oposição. Aqui se discute ideia para que a população seja beneficiada com as decisões que nós, gestores políticos, colocamos em prática. E o prefeito está de parabéns. Discutimos essa semana, seus vereadores, né,
o projeto do Agroforte, que é um dos primeiros projetos que está sendo discutido, como que vários projetos, com certeza o prefeito vai estar chamando os vereadores dessa Casa de Lei para se discutir junto, para tentar errar menos. Buscar acertar para que a população seja beneficiada. Essa é uma maneira diferente de fazer política. E eu acredito no trabalho do prefeito Lindolfo e da sua equipe, pela maneira que começou. O primeiro projeto que tramitou nessa Casa de Lei foi o aumento do piso salarial dos funcionários, valorizando a quem do lado dele trabalha no dia a dia. Porque nós só aprovamos lei, mas a engrenagem da máquina são os funcionários públicos. É eles que fazem a máquina rodar. Quando o funcionário está bem motivado, com certeza o munícipe vai ganhar com isso daí. Então o projeto do Agroforte foi um projeto muito importante. Vai ter um aumento para quem quer ampliar as suas atividades na suinicultura e na avicultura. Vai ser muito importante esse projeto, vai vir tramitar nessa Casa de Lei, não está nem aqui ainda, mas já foi discutido, já foi dado o sinal que vai vir aqui. E o agricultor vai ganhar muito com isso. Como o agricultor vai estar ganhando agora, daqui a pouco vai vir do comerciante, daqui a pouco vai vir das placas solar. Hoje teve um projeto importante, seu presidente, tramitando aqui nessa Casa de Lei, e eu falei muito desse projeto o ano passado, das crianças que têm autismo. Isso é um projeto de suma importância para o nosso município. E o prefeito tem no plano de governo dele, e está em estudo, de dar um salário para as crianças que têm autismo em nosso município. Isso, senhor presidente, é um projeto de um tamanho importância, e só quem passa por isso sabe da importância que é. Porque quem tem um filho autismo, que é de uma classe inferior, o autismo para aquela criança é mais grave. Porque a mãe tem que abandonar um emprego, tem que abandonar o seu serviço para cuidar da sua criança. E aquela criança acaba tendo as faltas do salário da mãe e a mãe não consegue comprar o que o filho teria de necessidade. E parabéns, o prefeito, então, assim, em tão pouco tempo, mandar um projeto tão importante para essa Casa de Lei. Às vezes passa até despercebido, porque veio num pacote. Eu não gosto de projeto, secretário, quando vem em pacote. Eu acho que projeto tem que ser discriminado. Cada um projeto discriminado, que parece que ele tem uma importância maior. Como que vem num pacote, parece que ele passa meio despercebido. Esse é um dos projetos dos mais importantes. Não desmerecendo lá o aumento do salário, mas para quem tem, as mães que têm uma criança com autismo, é de suma importância. Eu falo isso porque tinha uma irmã e convivi com ela. Convivi com ela, então sei o que significa isso. Então, eu queria aqui desejar a todos vocês uma boa noite e uma ótima semana. Não havendo mais nada para se tratar e cumprida a finalidade dessa sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão, dia 5 de maio, às 19 horas, como determina o regimento interno da Câmara Municipal. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana. E um bom